Olá a todos, começamos mais um programa Ponto de Vista, que hoje vai falar sobre cooperativas. Estamos aqui com Marivá Pereira, gerente de desenvolvimento de cooperativas. Muito obrigado, Marivá, por ter aceitado o nosso convite. Hoje, as cooperativas, o sistema de cooperativas no Brasil é uma realidade? É uma realidade. Hoje tem números já significantes em todo o país, principalmente na região sul e sudeste, que é onde começou todo o cooperativismo no Brasil. Então, a parte de sul e sudeste tem um desenvolvimento grande e hoje são referência do cooperativismo no Brasil. Quando se pensa aí hoje em cooperativa, o que é que diferencia uma cooperativa de outras modalidades de empresas? Eu penso e eu sempre digo isso, que cooperativismo é uma empresa. Cooperativa é uma empresa, ela precisa ser trabalhada como tal. É uma organização, porém o que diferencia, a diferença maior é uma cooperativa que beneficia no mínimo 20 famílias, que é o número de cooperados que precisa ter em uma cooperativa para se constituir. Então, quando você adquire produtos de cooperativas, você não está beneficiando um sócio ou dois sócios, você está beneficiando no mínimo 20 famílias. Então, essa parte ela já tem os princípios bem estabelecidos e essa parte da doutrina da cooperativa que trabalha as questões sociais também é uma grande diferença. Quando a gente analisa isso, eu acredito que 10, 15 anos atrás, você colocar algo como uma cooperativa dava uma impressão de muito rigor, muita burocracia. Ainda é assim, ou já foi assim, ou nunca foi assim? Eu acredito que é pela falta de conhecimento. Hoje o cooperativismo ainda não é uma empresa de um formato conhecido. Então, por isso que às vezes confunde um pouco e acredita que existe uma burocracia. Não sei se é porque eu já conheço, eu acho muito simples uma constituição de uma cooperativa. O mais complexo é que o grupo que deseja se constituir em cooperativa, ele entenda que é uma empresa e que precisa ser tratado como tal. Com competência, precisa ter uma viabilidade econômica, é necessário que você no local onde você está estabelecendo a sede dessa cooperativa, ela tenha um foco comercial, dependendo da prestação de serviço ou de produto. Então, assim, hoje o grupo querendo se constituir, ele apenas precisa ter um objetivo comum dentro dos 13 ramos de atividade que o cooperativismo possui. Aí estabelecer um estatuto, que seria um contrato na empresa mercantil, e o estatuto é onde vai regulamentar toda a parte da empresa cooperativa. A partir daí, ele faz um registro na junta comercial e depois que faz um pré-registro na OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, faz o registro na junta comercial e depois desse registro aprovado, ele vai para a Receita Federal para elaborar o CNPJ, o cartão de CNPJ. E toda essa orientação de constituição, o sistema OCB Sescop Alagoas, ele contribui com esse grupo em todo esse período de constituição. Então, isso torna um pouco mais fácil para o grupo que está constituindo a cooperativa. A OCB visita essas cooperativas? A gente em Alagoas hoje, nós temos em torno de 113 cooperativas registradas à OCB. Então, existe uma lei, que é a Lei 5764 de 71, e essa lei federal, ela diz que toda cooperativa, para existir, ela precisa ter um registro na OCB, que é o órgão que representa as cooperativas em cada estado.
Porém, a gente identifica ainda algumas cooperativas que foram constituídas, porém ainda não tem registro na OCB. É como se elas não existissem formalmente, tá? Então, hoje a gente dá um suporte às cooperativas que ainda não estão constituídas. A gente faz toda a explanação, palestras de sensibilização, para que eles realmente entendam o que é o sistema cooperativista. E a partir daí a gente recebe esporadicamente alguns grupos também que procuram a organização para se constituir. Então, tem dois caminhos. Tem o caminho que os grupos procuram a organização para constituir, mas também a gente encontra alguns grupos já organizados, porém ainda na informalidade. Quando a gente fala das cooperativas registradas em 13 ramos da economia, o que é que a gente pode destacar? Quais os ramos mais comuns em cooperativas que podemos falar aqui? A região Nordeste, o agropecuário é um ramo forte na região Nordeste. Porém, a gente tem cooperativas de saúde, cooperativas de transporte, cooperativas de educação, cooperativas de trabalho. Então, no estado de Alagoas, dos 13 ramos, nós temos 9, tá? Porém, cada estado vai dentro do que é mais procurado, dependendo da região. Mas, no total, são 13 ramos de atividade. Você tem o agropecuário, o consumo, o crédito, Isso. O educacional especial, o habitacional, infraestrutura, mineral, produção, saúde, turismo e lazer, trabalho e transporte. Isso mesmo. Existem alguns ramos que ainda estão sendo estudados, que podem aparecer, que vocês percebem que o futuro pode ser abrigado de cooperativas? Existe sim. Os ramos foi estruturado pela Organização das Cooperativas em nível nacional. Então, pode aparecer outros grupos que queiram se constituir. Falam muito na questão dos grupos que trabalham a questão cultural e artística, que hoje elas se incluem no especial. Porém, já tem alguns grupos de cantores, de artistas, que já se pensa em abrir esse ramo na área cultural, tá? Então, hoje nós temos 13, porém, cada ramo de atividade que se organize e que a OCB, o sistema OCB-SESCOP, entenda que ele pode se tornar um ramo do cooperativismo, não há nada que impeça de se constituir mais outros ramos. Quando se pensa, exemplo, vamos montar uma cooperativa, vou dar um exemplo, a gente está aqui no estúdio, uma cooperativa de jornalistas. Isso representa algum tipo de facilidade na hora de trabalhar? Existem alguns benefícios para uma empresa cooperativa. Por exemplo, quando um grupo vai adquirir insumos para a sua cooperativa, eu vou citar o exemplo do taxista. Uma cooperativa de táxi, que ela está incluída no ramo transporte, ela pode comprar os insumos dos transportes, seja pneu, seja adquirir seguro de veículo, no grupo. E isso vai barganhar a questão dos valores, que geralmente quando você compra em grupo, esse valor é bem menor. Isso é um dos benefícios que a gente identifica na empresa cooperativa, que você vai adquirir insumos para a sua cooperativa num grupo maior, num coletivo. E isso beneficia essa compra. A gente tem informações também que um dos pontos que mais chama atenção são as cooperativas de crédito, que crescem, que tem um bom mercado. O que elas representam para os cooperativos, para quem está associado dentro da cooperativa? Hoje o ramo crédito ele está no 5º lugar na questão das instituições financeiras, tá? E o sócio cooperado de uma cooperativa de crédito, ele tem benefícios diferenciados do que as instituições financeiras
que são mercantis. Então, quando você fala em cooperativa de crédito, já pelo volume de cooperados, as taxas de empréstimos, de seguro de veículo, seguro residencial, elas têm uma taxa totalmente diferenciada do mercado, já por ela trabalhar em grupo, trabalhar em coletivo. Isso é um benefício que os sócios cooperados, especificamente das cooperativas de crédito, eles têm como benefício. O crescimento do número de cooperativas é um número satisfatório? O cooperativismo vem crescendo bastante. Como eu falei no início, o Sul e Sudeste ele tem um padrão mais elevado por ter sido lá onde tudo começou. Rio Grande do Sul, São Paulo. Porém, no Nordeste está acontecendo assim uma grande expansão do sistema cooperativista. É tanto que hoje, como eu lhe falei, em vez do sistema ir procurar os grupos formados para eles se formalizarem, os grupos é que estão procurando o sistema cooperativista. Então, eu tive numa atividade agora e colegas de outros estados comentando que eles têm assim um grupo ou dois mensal que procura a instituição no estado. Aqui em Alagoas, hoje, nós temos 8, 10 grupos por mês procurando o sistema cooperativista para constituir a cooperativa, para que o sistema cooperativista, a OCB-SESCOP, acompanhe essa constituição. Então, é um número muito crescente e a gente vê que o cooperativismo está cada vez mais se fortalecendo, tanto no Nordeste como no país, como no mundo todo. No cenário de hoje de tanto desemprego, é uma alternativa muito importante, né? Certamente, é uma alternativa de renda e também o sistema cooperativista, o sistema OCB-SESCOP, ela trabalha também as famílias. Por exemplo, na questão do ramo agropecuário, enquanto os sócios cooperados estão no campo, geralmente os filhos, as esposas ficam em casa. E o sistema OCB-SESCOP tem trabalhado para que esses familiares também possam ter um campo de renda. Então, a gente tem trabalhado bastante a formação profissional, tanto para as mulheres como para os filhos do cooperado, para que essa família cooperativista ela pode ter uma renda melhor e uma condição de vida melhor também. A gente vai para um primeiro intervalo, a gente vai estar falando hoje sobre cooperativas, falando aqui de cooperativas aqui em Alagoas, o crescimento disso, a quantidade de trabalhadores, e a gente vai divulgar também o Facebook. Mais informações que você pode ter sobre o cooperativismo, você pode pegar pelo facebook.com/Sistema OCB Alagoas. facebook.com/Sistema OCB Alagoas. A gente volta já.